Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Gente, tudo bem com você? Espero que sim. Seu amigo de fé, Pastor Cruz, aqui para poder te abençoar por meio dessa plataforma. Vamos mais uma vez aprender um pouco da palavra de Deus para o nosso coração. Palavra que vem para nos abençoar. Deixa eu orar. Pai, eu abençoo esta pessoa, eu abençoo a vida dela. Que as portas se abram, meu Deus, cada vez mais. Meu Deus, estenda as mãos sobre a vida dela e de seus familiares, onde quer que estejam, que o Senhor os abençoe em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, queridas, passando aqui rapidamente para poder deixar uma palavra de fé para você. Amém. Palavra de Deus para nos abençoar. Eu quero falar com você hoje sobre Pedro na prisão e o porquê que o anjo visitou Pedro. Pedro estava na prisão e o porquê que o anjo foi visitá-lo. A Bíblia diz que Deus ordena anjos para nos socorrer. Amém? Deus ordena os seus anjos para nos ajudar. Presta atenção nisso aqui. O porquê que Deus enviou um anjo lá na cela, na cadeia, onde o Pedro estava preso, para libertá-lo. Sabemos que esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse relato está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos entender o que é intercessão, clamor, oração. Intercessão é o ato de clamar a alguém por alguém. Ou clamar por alguém, alguém. Clamar, né? Interceder. Alguém. Vamos entender aqui o porquê que houve essa visitação do anjo, aquela coisa maravilhosa aconteceu naquela prisão naquele dia. O versículo 1 em diante diz assim: por aquele mesmo momento, mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. O Herodes, o rei Herodes, estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. É isso que o inimigo faz com as pessoas. Maltratar. Maltrata o casamento, maltrata a família, maltrata as finanças, maltrata a saúde, a autoestima, Quantas pessoas estão maltratadas espiritualmente falando, lá no lixo? Autoestima lá embaixo, a pessoa está sem ânimo para nada nessa vida, maltratada. Quem faz isso? O inimigo, o diabo, o nosso adversário. Ele quer ver a pessoa maltratada, despedaçada pelo problema, pela situação, em outras áreas, em outras coisas, entenda bem. Aí versículo 2, e matou a espada Tiago, irmão de João. Além do Herodes maltratar o povo de Deus, os cristãos, os discípulos, ele pegou o Tiago, e matou a espada. Tiago, irmão de João, fazia parte do discipulado de Jesus. Ainda bem. Versículo 3. E vendo que isso agradara aos judeus. Versículo 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, festa da Páscoa, dos pães asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Para um pouquinho.
Pegaram o Tiago, prenderam o Tiago, apresentou para o povo, matou o Tiago, a espada. Os judeus celebraram. Os judeus amaram aquela atitude do rei Herodes, né? Matou um discípulo de Jesus. E o Herodes caiu na graça do povo por tal crueldade, né? Perseguição, matar o discípulo de Jesus. Herodes, para se dar bem com o povo, né? O povo gostou da atitude dele, prendeu Pedro. Não fez nada com Pedro naquele dia, porque era a festa dos pães asmos, né? Era uma festa e não podia fazer nada com o prisioneiro. Mas o Herodes pretendia no outro dia, após a festa, melhor dizendo, apresentar, né, o Pedro às pessoas, aos judeus, como um troféu, e depois decapitá-lo, depois matá-lo. E a Bíblia diz que Pedro foi preso. O Herodes pegou Pedro e encerrou na prisão. Outra coisa que me chama a atenção nessa pregação, como inimigo das nossas almas, né, o nosso adversário, o diabo, ele prende as pessoas na prisão dele. Prisão do pecado, da enfermidade, né, de todo tipo de mal. A pessoa fica presa, prisioneira, acorrentada ali pelo diabo. Entenda bem isso aqui. Então Pedro foi lançado na prisão com vários soldados para fazer a proteção, né? Com medo que ele fugisse ou algo assim. Entenda bem. Pretendia no outro dia apresentar Pedro, né, às pessoas, depois acabar com a vida do Pedro. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Estava o quê? Guardado na prisão de Herodes. Na prisão do inimigo. Herodes era contra o povo de Deus. Herodes era o inimigo do povo de Deus. E às vezes o diabo quer fazer isso. Nos prender na prisão dele. Maus pensamentos, dúvida, medo, pânico, né? Outras enfermidades, outras prisões que ele quer nos prender. Entenda bem. Porém, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus. Olha a pressão aqui, gente. O Pedro foi preso. Prenderam ele naquela cadeia, amarraram ele com grilhões, com correntes, algemas, né, dizer assim. 2 guardas dentro da cela com Pedro, para que ele não fugisse, ou não sei o que eles pretendiam ali, proteger. E mais guardas em volta da cela. E o Pedro ali, preso, né, sem nenhuma expectativa de saída. Mas uma coisa interessante, chama a atenção, que a igreja se levantou para orar. Quando pegaram o Tiago, ninguém fez nada. Pensou que, é só uma lição, eles vão soltar o nosso irmão Tiago. Não soltou. Matou o Tiago, a igreja não tinha feito nada para interceder. Quando pegaram Pedro, a despertaram. Agora a coisa é séria. Já que mataram o Tiago, o povo gostou, vai matar o Pedro e assim os outros também. Aí a igreja se reuniu para orar. A importância da intercessão. A importância das orações por alguém, por algo, por um objetivo, por um foco. Não pare de orar, não. Creia tão somente nas orações que você faz. Quando se ora com fé, Deus atende as nossas orações. Amém, gente? Aí Pedro preso, amarrado dentro da cadeia, da cela. Mas a igreja em contínua oração. O que é isso, pastor? Oração contínua, oração não terminada, oração permanente. Não é oração cessada, é oração permanente. Aquela oração, né, é vigília. A pessoa não para de orar. Pela vida do Pedro. Maravilha isso aí. Entenda uma coisa, a igreja em contínua oração. Versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias,
e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha que coisa. Pedro estava em segurança máxima. 2 soldados dentro da cela com ele. Pedro preso com 2 cadeias, 2 algemas prendendo ele ali, e guardas em volta da cela. Pedro estava guardado, entenda bem, com segurança máxima. Só que, Pedro não estava desesperado. Ele sabia que o pior poderia acontecer, como aconteceu com Tiago. O que o Pedro estava fazendo? Segundo a palavra de Deus. Estava chorando, desesperado, pedindo socorro? Não. O Pedro estava dormindo. Mas como pode, pastor, alguém dormir em situação dessa? É possível. Porque tudo é possível àquele que crê no Senhor. Amém. Se o Pedro estava dormindo, que ele entendeu, eu não posso fazer mais nada aqui não. Agora é com Deus. O que eu tinha de fazer, talvez eu fiz, mas não posso fazer mais nada. Eu estou na cela do inimigo, preso pelo inimigo, cercado pelo inimigo. Eu não posso fazer mais nada, então vou dormir que é melhor. Então quando nós, em meio à dificuldade, em meio à crise, descansamos no Senhor, confiando na provisão de Deus, que dias bons virão, nós vamos deitar e dormir suavemente, ainda que estejamos na tribulação do problema. Amém, pessoal? Glória a Deus. Entenda bem isso aqui. Vamos deitar e dormir tranquilamente, suavemente. Entenda bem isso aqui. E o Pedro estava dormindo, naquela cadeia. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Olha aí, gente, a importância da intercessão. Por que o anjo foi à cela? Soltar Pedro? Certo. Mas por que o anjo do Senhor foi àquela cela naquela noite? Sabe por quê? Porque tinham pessoas clamando, tinham pessoas em vigília, tinha pessoas intercedendo, tinha pessoas em oração. Queridos, queridas, quando nós estamos em constante oração, Deus libera anjos para visitar nossos projetos, visitar nossos sonhos, visitar alguém que estamos orando. Deus libera, Deus envia anjos, porque estamos orando, e Deus libera, ordena aos seus anjos que vá no propósito. O anjo apareceu na cadeia com resplendor de luz, porque tinha pessoas clamando pela vida do Pedro lá fora, pessoas lá fora orando. Então não pare de orar, não pare de clamar a Deus. Amém, gente? Quando o anjo chegou, resplendor, o clarão tomou conta das celas, de tal maneira que ofuscou os guardas, paralisou os guardas, ficaram todos paralisados, puderam fazer nada. Aí o anjo, versículo 7 ainda. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram, olha, pensam aqui, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Pedro estava algemado, as mãos estavam presas em cadeia, vai entendendo? Quando o anjo tocou em Pedro, o que aconteceu, gente? As cadeias se quebraram, as cadeias se partiram, as cadeias se soltaram, Quando fala as cadeias, os grilhões, as algemas, para entender melhor, se soltaram das mãos do Pedro, ficaram livres. Sabe o que é isso? Quando nós oramos por um objetivo, por algo, Deus envia o anjo, O anjo pode ser a palavra, pode ser alguém, pode ser o anjo mesmo. Deus envia. Quando toca naquela pessoa, as cadeias que o prende lá, na vida errada, no alcoolismo, nos vícios, vão cair por terra em nome do Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque Deus liberou o anjo. Quando o anjo toca em alguém, é vitória certa. Não importa a situação da pessoa. Pode estar em estado terminal. Quando o anjo toca, é vitória na certa. Glória a Deus. Quando o anjo tocar naquela pessoa que está orando, vai ter bênção, vai ter cura para ela em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Quando o anjo tocou, as cadeias se quebraram.
Pedro ficou livre das mãos, né? As correntes partiram, as algemas se quebraram. Amém? Glória a Deus. Versículo 8. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias, veste a tua capa, calça a sandália. E ele o fez assim. Disse-lhe mais o anjo: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. Outra coisa, a pessoa pode estar na mais densa escuridão da vida. Quando Deus envia um anjo, é para iluminar o caminho dela. É só seguir um anjo que, representado pela palavra de Deus, vai encontrar saída, vai encontrar solução. Amém, pessoal? Em nome de Jesus, né? Mas cuidava que vê alguma visão. Então Pedro ficou tão assim, tão maravilhado, fora de si, que ele pensava que era uma visão que estava tendo. Não era algo real, uma visão que ele estava tendo, ele pensou. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá acesso à cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. O que o povo judeu esperava? A morte de mais um servo do Senhor. A morte do discípulo do Senhor. É isso que o povo esperava, irmãos. Mas Jesus foi na frente. Entenda bem? Mas por que o anjo foi lá? Porque tinham pessoas clamando pela vida do Pedro. Tinha pessoas orando pela vida do Pedro. Não pare de orar. Não cesse as vossas orações. Parece que não está resolvendo nada. Só parece. Mas continue orando. Amém? Ore pelo seu propósito, pela sua saúde, seu casamento, seu filho, sua filha, sua família, sua empresa, sua loja, seu comércio, sua vida em geral. Continue orando, não pare não. Deus é o Deus que envia anjos para fazer a obra. Amém? Glória a Deus. Versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Glória a Deus. Queridos, esta é a palavra de Deus. Deus envia anjos, entenda bem? Envia anjos para quem? Por quem? Por quem está clamando, por quem está orando, vigília de oração e a fé em ação. Um anjo foi até a cadeia, libertou Pedro, sem ninguém tocar em nada, apenas um anjo foi e tudo foi feito na direção de Deus. Amém, queridos? Deixa eu orar por você. Amado Deus, poderoso, eterno, soberano Pai, te peço agora, neste momento, Deus, momento de acesso a esse vídeo, visita aquele alguém da família que está preso, acorrentado, aprisionado nas garras do diabo. Meu pai está lá na cocaína, no crack, na maconha, no alcoolismo, na prostituição, no adultério, na vida toda errada. A pessoa está, meu pai, toda enferma. Ô anjo, ô Deus, toque lá, envia teu anjo a tocar naquela pessoa, para desfazer toda enfermidade, desfazer todo o mal que ali está, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço agora, Deus, a tua manifestação na vida desta pessoa, Deus, em o nome de Jesus. Cura, liberta de todo o mal, em o nome de Cristo. Glória a Deus, glórias a Deus. Eu abençoo a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele abraço para você. Tudo de bom, até qualquer momento. Deus te abençoe, te guarda, te proteja, em nome de Jesus. Deus abençoe mais e mais.